Fala, galera vascaína! Hoje vamos analisar o último confronto entre Vasco e Juventude em São Januário. Um jogo que, infelizmente, não foi dos melhores para o Gigante da Colina. A expectativa era grande, o time vinha embalado com a força da torcida em casa, mas a partida acabou deixando muito a desejar. O empate, que acabou sendo o resultado final, veio com um gosto amargo, porque o Vasco tinha tudo para sair com os 3 pontos. E mais uma vez, acabou tropeçando. A seguir, vamos ver alguns lances do jogo e os comentários, destacando esse desempenho abaixo do esperado e o resultado frustrante para o time de São Januário. Afinal, empatar em casa, principalmente quando o time está precisando de vitórias, nunca é bom. Vamos ver o que os especialistas têm a dizer sobre isso e, claro, fazer aquela análise detalhada que só o torcedor vascaíno entende. Vasco da Gama e Juventude. O Juventude sai na frente com esse gol do Edson Carioca. Ele arranca, ele pega a bola meio parado, né? O tipo de gol que não dá para uma defesa tomar. Ele pega meio parado e começa a arrancar ali na meia-lua. Passa pelo Maicon. E na série do Léo Jardim faz 1-0. E aí, pouco tempo depois, com 10 minutos do primeiro tempo, já estava 1-1. Vacilo na série de bola do Juventude. O Payet pega e faz 1-1. Vamos lá. Tela do Felipe Coutinho. Ainda não venceu. Retrospecto Vasco em 9 jogos com o Coutinho na temporada. Aproveitamento muito baixo, 18,5%. Nenhuma vitória, 5 empates e 4 derrotas. A gente tem bastante coisa para falar desse jogo. Foi um jogo, assim, igual. Me parece que, claro, o Vasco jogando em casa, tá ali com aquela ambição na Copa do Brasil, perdeu 2-1, pode reverter com o Galo na volta. Mas também tá próximo a Libertadores e se não pontua em casa, vê a galera subindo, já tá ficando um tiquinho atrás. Queria que você falasse desse jogo, mas lógico, ele teria uma pretensão de chegar aí para a Libertadores, mas também não tem risco nenhum de rebaixamento, aquele meio termo ali que não preocupa, e eu acho que agora é olhar mesmo, né, para essa decisão com o Atlético Mineiro. Acho que foi o melhor jogo do Payet. Melhor jogo, não só porque fez o gol, foi o melhor. O Felipe acabou entrando no lugar dele, porque tem aquela expectativa do torcedor, quando é que os dois vão jogar. Só que hoje eu tive com o Zé Elias e falei, Zé, quando os dois jogarem, né, aí sobra pro volante, né? O Zé Elias, ex-jogador, que era volante. Ele vai falar, professor, falar com o técnico, quem é que me ajuda aqui, né? Então, assim, acho que mais minutos eu acho que podem jogar, até nessa decisão com o Atlético, dependendo de como é que estiver o resultado e tal, porque são 2 talentos, né? A gente viu aí o gol do Payet, o último jogo contra o Atlético, o golaço também do Coutinho. Agora vem uma parada em que os dois estão precisando dessa parada para uma recuperação física. O Payet já teve um bom momento, depois se machucou, aí parece que voltou um pouco fora de forma. O mesmo aconteceu com o Coutinho. Quando entrou em forma, machucou, depois pegou Covid, etc. Então, acho que essa parada vai ser boa, sim, para o Vasco. Agora, tem a expectativa de em casa sempre ser melhor, mas, olha, o Juventude foi absolutamente igual. Número de finalizações de um lado, do outro, muito parecidas. Para variar, 16 do lado, 17 do outro e só 5 no alvo pelo Vasco. Pelo Juventude e 3 pelo Vasco. Então, assim, é aquilo que eu te digo. O percentual de acerto no gol é pequeno, mas a gente tem um lance aí no final, uma defesa do goleiro do Vasco, Léo Jardim, sensacional. Ele já é o melhor jogador do Vasco, claro, o Verratti faz gols, etc., está sempre em evidência, mas na Copa do Brasil foi o Léo Jardim que fez o Vasco chegar, né, com defesas sensacionais, defesas de pênaltis e tal. E hoje, como o jogo estava muito igual, a última grande chance foi do Juventude, uma defesa espetacular dele, mas acho que é o placar, que é isso mesmo. Teve uma expulsão aí que te surpreendeu, né? Souza, né? Não, acabou de entrar, né? Entrou e pau. Entrou e saiu, foi demais. Mas, enfim, é um jogo igual. O Juventude também aproveita que os outros resultados... É lógico que se ele ganhasse melhor, mas, assim, quem estava abaixo dele também não foi muito bem. Né? Com exceção do Cuiabá, mas o Cuiabá está bem abaixo. Então, ele já dá uma respirada, né, para passar essa fase aí da FIFA. Acho que foi esse... Deixa eu ver se foi... foi essa. Olha só, olha. Entendeu? Bateu com um efeito danado. Ia ser um golaço, ia ser um golaço lindo, mas o Léo estava muito atento. Enfim, oportunidades aí, dos dois lados, mas muito para fora, muito desperdiçadas. Agora mesmo a gente viu o Palmeiras aí,
o Abel falando, tivemos 4 chances. Sim, uma no gol, que foi do Dudu, que o goleiro Cleiton foi bem. O resto para fora. Flaco Lopes errou, Maurício errou e o Rony chutou para cima. Então, assim, é um pouco de capricho ali nas finalizações para que os técnicos tenham, quando disserem, fomos melhores, não sei o quê, tenham razão. Mas a bola tem que ir pelo menos no gol. Se não entrar, mérito do goleiro. Mas para fora não resolve muito. Vamos fazer o seguinte, vamos a São Januário acionar o nosso repórter Cícero Melo, trazendo informações. Depois desse empate, Vasco da Gama e Juventude, o Cícero vai aparecer na nossa tela com todos os destaques, já ali na área, esperando tanto a entrevista dos técnicos como a zona mista. Cícero, muito boa noite para você. Boa noite para você, Felipe, para o Mauro Naves e para o Fã de Esportes. Já vou logo informando, nós estamos aqui na zona mista depois do jogo. Acabamos de receber a informação da assessoria de imprensa do Vasco que não vai ter zona mista. Até eles querem que a gente se retire daqui o mais rápido possível, que eles vão fechar aqui uma entrada. Então só vamos ter a coletiva do treinador Rafael Paiva do Vasco e do treinador Jair Ventura da equipe do Juventude. Repito, não tem zona mista no Vasco da Gama. Um empate ruim para as duas equipes, né? Talvez menos ruim para o Juventude, que está nessa briga aí para não se aproximar do Z4, conseguiu aí mais um pontinho. Tivemos um público aí de 18.036 torcedores presentes aqui a São Januário. O Vasco já não jogava aqui no seu estádio há 37 dias. O Vasco que agora já começa a preocupar sua torcida, está 6 jogos sem vencer no geral. São 3 derrotas e 3 empates. E no Campeonato Brasileiro já são 4 jogos sem vencer, com 3 empates e 1 derrota. A última vitória do Vasco foi no Campeonato Brasileiro, no dia 1º de setembro, 25ª rodada, lá no estádio Barradão, em Salvador, quando o Vasco venceu fora de casa o Vitória por 1-0. O Vasco está agora em 9º lugar, com 37 pontos ganhos. Ele tinha sido ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que jogou antes, né? E aí o Vasco, com esse empate, acabou passando de novo o Atlético Mineiro, por isso está em 9º lugar. Começou a rodada em 10º lugar. Começou o jogo de hoje aqui contra o Juventude em 10º lugar. E o Juventude se manteve aí na 14ª colocação com 34 pontos ganhos. E lembrando que durante o jogo, o Felipe Coutinho ficou no banco de reservas. Quem começou jogando foi o Payet, que fez, como vocês já mostraram aí, o gol de empate do Vasco da Gama. E aí, justamente aos 20 minutos do segundo tempo, o Felipe Coutinho entrou no lugar de quem? Do Payet. Muitos torcedores do Vasco acham que eles deveriam jogar juntos quando o Vasco precisa vencer no final do jogo, nos últimos 25, 30 minutos com os acréscimos, como foi. O Vasco ainda teve um jogador expulso. Aos 41 minutos do segundo tempo, o Souza, volante, acabou recebendo o cartão vermelho por uma entrada dura num adversário. A torcida do Vasco vaiou muito o time do Vasco, está aí hostilizando o time do Vasco desde o final do jogo, e agora o torcedor está insatisfeito porque o Vasco, eles acham, tem obrigação de vencer dentro de São Januário. Afinal, é considerado aqui São Januário o caldeirão Cruz Maltino. Portanto, é essa situação. O Vasco mais uma vez não consegue vencer, repito, 6 jogos sem vencer no geral, 4 no Campeonato Brasileiro. E agora o próximo jogo do Vasco será contra o São Paulo. Agora vem a parada da data FIFA, dia 16 de outubro, uma quarta-feira, 21h45, 30ª rodada, jogo que vai ser no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. E o Juventude volta a campo só no dia 20 de outubro, um domingo, às 8 da noite, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro também, lá no seu estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, jogo contra o Palmeiras. Portanto, é essa situação aqui em São Januário, torcida insatisfeita, empate do Vasco, e nós vamos para a coletiva do técnico Rafael Paiva e também do técnico Jair Ventura do Juventude. Voltamos aos estúdios. Valeu Cícero, trazendo informações desse empate, Vasco e Juventude 1-1. Qualquer novidade em São Januário, a gente volta aqui no Sport Center. Mauro, Rafael Paiva chegou para falar na coletiva após Vasco e Juventude, foi 1-1. Fala, Paiva. Boa noite. Hoje o jogo não encaixou, né? A gente tinha clareza que esse jogo a gente tinha que ganhar, a gente tinha que pontuar, né? Era um jogo importante para a gente fazer os 3 pontos. Não dá para colocar o peso no terceiro jogo em uma semana, a gente sabia disso, a gente tentou mesclar ali alguns jogadores pra gente não perder o nosso equilíbrio, mas ter um pouquinho mais de jogador mais fresco para jogar.
que estava com o volume mais baixo, mas a gente tomou o gol muito cedo, né? Tomamos mais uma vez, faz tempo que a gente não tomava, acho, um gol tão cedo, e a gente tem que correr atrás o tempo todo, né? Você fica o tempo todo tendo que transitar também, e realmente não encaixou, né? A gente tinha total clareza que precisava da vitória, e a gente ficou mais afobado do que deveria, né? Faltou tranquilidade. Eu acho que o Juventude também tem muito mérito no que fez, porque é um time que se esforçou demais e tentou tirar o tempo todo da gente, de não deixar a gente jogar. A gente não teve em nenhum momento tranquilidade para conseguir jogar, e acabou sendo um jogo de transição, né? E no final cansou muito pra gente, mas realmente foi um jogo que a gente não conseguiu encaixar hoje. Boa noite, professor. É isso, ouvimos o técnico Paiva, Rafael Paiva. Estava olhando aqui a classificação, o Vasco da Gama, o que o Mauro falou. Não corre risco de rebaixamento, o que muita gente não imagina. Eu mesmo, por causa de todo aquele imbróglio com a 777 Partners e tal, Pedrinho assumindo. Essa missão foi feita, foca na Copa do Brasil, mas tenta não se distanciar. Felipe, o jogo não encaixou, ele falou. É que tem sempre um adversário do lado de lá para dificultar também, né? Desencaixar. Que também faz um bom trabalho, apesar da colocação do Juventude e tudo. Taticamente, ele arruma muito bem o time. Então, galera, é isso. Mais um empate que deixa aquela sensação de que o Vasco poderia ter feito mais, principalmente jogando em casa. O caminho não é fácil, mas com o apoio da torcida e ajustes na equipe, o Vasco pode voltar aos trilhos. Agora, eu quero saber de vocês. O que acharam da partida? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos próximos jogos. Até a próxima! E como sempre, vamos juntos apoiar o Gigante da Colina.